Bom. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Professor Matheus Salvani na área. Vamos hoje falar um pouco sobre comunicação empresarial e focar em processos gerenciais de comunicação. Assim, resumindo, eu vou explicar para vocês aqui como é que vocês montam um setor de comunicação dentro da sua empresa, dentro de uma empresa. Tá certo? Vamos lá. Para quem não me conhece aí, ó, sou graduado em administração, também sou graduado em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Tenho duas especializações aí, uma pós-graduação em gestão de comunicação, MBA em marketing político e novas mídias. E também tenho um mestrado em gestão de negócios, lá na UES, na Universidade Estadual, aqui do Ceará. Então, basicamente, ó, a gente vai falar de conceito de processo, entender o que é o processo, né? Que, por exemplo, a gente não está falando de processo jurídico, né? Processo administrativo. Então, o que é o processo administrativo, né? Depois um pouquinho de comunicação empresarial, a gente vai dar algumas definições, e aí a gente entra diretamente no objeto de estudo aqui dessa nossa apresentação, que são os processos gerenciais de comunicação, as atribuições, hierarquias, e vai falar um pouco desses dois, tá bom? Então vamos lá. O que é comunicação, gente? Comunicar está associado a partilhar, participar, compartilhar, tornar comum, né? Então a comunicação tem muito essa função de levar as pessoas, né? Conectar, unir as pessoas em torno de quê? Da informação. Então você vai ter infinitas formas praticamente de se comunicar com as pessoas, infinitas não, finitas, né? Claro, mas os cada vez vem aumentando mais, né? E você, quando se comunica, você troca alguma informação. Então, você partilha alguma informação. Então, você participa alguém de algo, né? E aí isso torna comum essa questão do que você entende e do que a pessoa entende também. No aspecto do que você sabe, o que a pessoa está te comunicando e a pessoa vai começar a saber também, né? Então, assim, ó, como é que se dá esse processo de comunicação? Parece muito óbvio, mas se você não decodificar isso, né? Saber quem são esses pares, esses autores e quais são esses setores para ter uma comunicação eficiente, você de repente vai estar fazendo uma comunicação que não atinge o grau máximo de eficiência e com isso não atinge a expectativa que você gera em torno do que você vai fazer através da comunicação, né? Seja marketing, seja assessoria de imprensa, seja relações públicas, seja uma comunicação direta, indireta. Então, é importante você saber o processo da comunicação. Então, assim, ó, a comunicação ela sempre vai partir de um emissor. Né? Então, o que é o emissor? É quem emite a mensagem. Né? Então, o emissor é da onde sai a mensagem. Então, eu sei de onde sai a mensagem e eu sei para onde ela vai chegar. Então, isso é importante. Né? Então, para existir o emissor, você tem que entender quem é seu receptor, né? Ou seja, é o quem vai ouvir a mensagem, quem vai ler a mensagem, quem vai absorver a mensagem, quem vai sentir a informação, né? O poder da comunicação. Então, a comunicação sempre se dá por iniciativa de um emissor em função de chegar a um receptor. Então, ó, sabendo que temos esses dois blocos, o emissor e o receptor, aí você vai fazer o quê? Ó? Vai construir a mensagem que você quer emitir, né? O emissor quer propagar. Então, o que é a mensagem? A mensagem é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto das informações, né? Então, ó, já definimos aí três situações, ó, de saber quem é um emissor, de saber quem é um receptor e saber que tem que existir uma mensagem. E aí, como é que você constrói a mensagem? Você utilizando um código de comunicação.
Professor, como assim um código? Ou seja, eu posso ter mensagens, né, utilizando código escrito, código oral, código de signos, né, de representações de visuais, por exemplo. Eu posso transmitir mensagem através de código sonoro, né? Por exemplo, imagine aí, ó, eu tenho que fazer um alerta para um edifício que tem princípio de incêndio. Então, ó, eu tenho que saber quem vai emitir esse alerta, saber quem são essas pessoas que vão ser atingidas por esse alerta. E a mensagem que eu vou transmitir, qual vai ser o código que eu vou usar para representar esse alerta, né? Então, normalmente é uma sirene, é uma buzina, né? Um sinal, né? Então, eu estou aqui gravando, ó, em sala fechada. Se tiver uma luz aqui e eu souber que aquela luz só vai acender se tiver algum tipo de problema, eu já vou entender que aquilo ali é uma mensagem que estão emitindo para mim, enquanto receptor dessa sala, que existe algum problema, né? Então, pode ser um sinal luminoso, pode ser um sinal sonoro, pode ser um sinal de fumaça, né? Antigamente os índios usavam sinais de fumaça para comunicar a longa distância que estava tendo algum problema, né? A fumaça é um sinal que está muito associado ao perigo, né? O fogo. Então, assim, ó, o canal, o sinal de fumaça, ele é apenas um dos canais de comunicação que você pode utilizar. Então, a sirene é um canal de comunicação, o grupo do WhatsApp, a televisão, o YouTube, o Instagram. Olha quantos canais de comunicação. O jornal, a revista, o rádio, a televisão, né? O código Morse é um canal de comunicação, né? A conversa boca a boca, né? Bate-papo. O telefone é um canal de comunicação. Então, olha quantos canais de comunicação, né? E aí, ó, definindo tudo isso, você vai criar o contexto, me chamando de referência da situação comunicativa que eu inserido, os canais de informação, né? E aí, dito isso, o que você vai analisar agora? Se existe ruído na comunicação. O que é o ruído na comunicação? Por exemplo, você já brincar de telefone sem fio? Então, o que é o ruído da comunicação? Quando o telefone sem fio é brincadeira. Eu brincava isso quando era pequeno. Fazia uma fila com o máximo de criança. E aí uma primeira criança falava uma frase para outra, ela escutava e ia passando. Aí a gente via no final da última criança, né, do final da extremidade da fila, qual foi a mensagem inicial e qual a mensagem que termina. Então sempre mudava no caminho, né? A brincadeira era essa. Mas essa brincadeira fala muito sobre a eficiência da comunicação, né? Então assim, o que adianta você estar sei lá, dentro do estúdio de rádio, falando no microfone, e o sinal da rádio é péssimo, não chega limpo na casa das pessoas. Mesma coisa. Por que você adianta você querer passar um filme se o sinal, seja da internet, da transmissão, é péssimo, né? O que adianta você escrever uma carta, né? Então, uma matéria, numa revista, um artigo, um comunicado, se a sua letra é letra de pichador, né? Que só os pichadores entendem. Eu mesmo não entendo. Então, o ruído da comunicação, às vezes é isso. Ó, você tem tudo definido. Ó, o emissor, o receptor, a mensagem, o código, canal de comunicação, o contexto. Só que ela está com ruído. O que é o ruído? Justamente, de repente você não escolheu o melhor código, quando você não usou o melhor canal de comunicação. A mensagem não está clara. Né? Então, a gente vê muito isso na internet. Textos que mudam totalmente o sentido pelo uso de uma vírgula, de um ponto, né? De alguma regra gramatical errada. Então isso pode mudar totalmente o contexto da mensagem. Né? O ruído da comunicação está associado a todas essas possíveis complicações no ato de comunicar. Né? Então, desde
Aqui no INTA a gente tem um funcionário nosso que ele não escuta. Então ele fala, ele fica tentando ler a nossa língua, a nossa boca, né? Então quando a gente fala com ele, a gente fala bem devagarzinho, para ele poder dar tempo de fazer a leitura labial, porque ele, enfim, não cuida, né, desse limitação auditiva dele, né? Ele escuta muito pouquinho, aí não usa aparelho e tal. Então, assim, não adianta nada eu falar com ele, ele não escuta direito, né? Então é muito importante você entender qual é o canal de comunicação e o código que você vai usar direito, né? Então, vamos para frente. Então, ó, entendido isso, como é que se realiza a comunicação, por mais óbvio que seja, é sempre importante lembrar disso. Então, quais são esses conceitos e o processo relacionado aos processos, né? Que você vai ter que desenvolver. Então, o que é processo? Ó, segundo Harrington, processo é qualquer atividade que recebe uma entrada, input, agrega esse valor e gera uma saída, output, para um cliente interno ou externo. Os processos fazem para um cliente interno ou externo. Os processos fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos. Então, vamos lá. Outros pensadores aqui, ó, que falam sobre o processo. Ó. Graham, LeBaron, Gonçalves. Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo empresarial. Da mesma forma, não faz sentido existir um processo empresarial que não ofereça um produto ou um serviço para o cliente, seja ele interno ou externo à empresa. Ou seja, o processo ele tem um começo e um fim, e tem sempre um objetivo, né? Fica claro aqui que é um processo. O processo é uma metodologia que você cria de entrada e saída com o fim de gerar resultado. Né? Então, ó, sabendo disso, o que são os processos, a gente vai discutir aqui, ó, como que você gerencia processos de comunicação relacionado à comunicação empresarial. Como assim comunicação empresarial? Olha, a comunicação feita pelas empresas, voltadas para os seus públicos, que são muitos, né? Então, por exemplo, uma empresa como do tamanho do INTA aqui tem mais de 2.000 funcionários, né? Então, a comunicação que ele faz para conquistar novos clientes é uma. A comunicação que ele faz para os seus quase 2.000 funcionários é outra. Não é o mesmo objetivo, né? Então, assim, se eu vou... A Semana Santa agora a gente passou. Então, a comunicação interna da universidade tinha que comunicar como seria o expediente na quarta-feira santa, né? Na sexta-feira santa, por exemplo. Né? Na quinta-feira, que tem esse hábito, né? Esse costume, essa cultura de quinta também é feriado, aí fica sempre a dúvida, vai ser, não vai e tal. A comunicação empresarial vai dar esse ajuste, né? Vai acabar com essa historinha. Então, vamos ler aqui rapidinho, só para a gente entender que são os processos gerenciais de comunicação. É essencial que sua empresa, seja qual for o tamanho, tenha uma comunicação estruturada. Ponto. Tem que existir a comunicação empresarial. Isso é fundamental. Desde que seja produzido de uma forma profissional e voltado para a gestão empresarial. Os canais de comunicação podem ser inúmeros. Ó. O que é a intranet? É como se fosse a internet interna. Né? Então, por exemplo, a maioria das empresas hoje usam aplicativos gratuitos, né? Como o WhatsApp, Telegram, o próprio Slack, né? Que é um aplicativo gerencial bem bacana aí, que eu recomendo usar. Mas outras empresas desenvolvem a sua própria internet interna, né? Que aí ao invés de as conversinhas serem um aplicativo que a empresa não tem gerência, não tem acesso, né? A comunicação vai ser feita onde? Numa rede interna que ela vai ter acesso. Né? Outra forma muito eficiente também, principalmente para aviso, né? Para esse tipo de situação que eu acabei de citar aqui da Semana Santa, é o e-mail institucional, né? Então, o Gmail, por exemplo, que é um e-mail mais utilizado no mundo, ele tem um limite lá de 220. Isso tem aumentado, né? Mas pouco mais de 200 e-mails que você pode mandar de uma vez sem cair no spam, por exemplo. Ah, mas minha empresa tem mais.
Para você não ficar mandando várias listas de e-mail, né, e correr o risco de virar spam. Você paga lá o Gmail, uma função que você pode mandar uma lista maior de e-mails, né? Então, assim, ó, os canais de comunicação, eles são de uma possibilidade muito grande. Por exemplo, você pode ter um quadro de avisos perto do ponto lá da sua empresa. Então, aquilo ali é um espaço também, é um canal de comunicação. Então, não precisa ser apenas informatizado isso. Isso tem todo a comunicação empresarial tradicional, assim como o marketing tradicional, que são ferramentas mais antigas, né? Então, por exemplo, o jornal mural, ele existe, né? E existe o newsletter, que é o jornal virtual. Toda semana tem um jornalzinho que é enviado. Isso é bacana. Então, por quê? O uso dessas ferramentas é importante para que os colaboradores saibam onde encontrar informações. Pode compartilhar conquista, dar recado, ouvir sugestões, estabelecer desafios. Ademais, né, ou seja, além disso tudo, hoje cada vez mais as empresas buscam ser o mais transparente possível sobre seus fluxos, sobre suas decisões, sobre suas empreitadas, seus investimentos. Então, por quê? Porque quanto mais o colaborador sabe, mais a chance de ele incorporar os valores da empresa, os objetivos, a missão, né, a visão empresarial dos sócios, proprietários ou do dono. Por quê? Porque quando você sabe para onde você está indo, né, o que você está buscando, o que almeja-se, é mais fácil você adequar a conduta, né, o modo de trabalho, por exemplo. Então, assim, esse ano, a doutora Lara, aqui nossa reitora, falou que a palavra-chave do ano é atendimento. Então, isso assim, por exemplo, se ela fez várias reuniões para falar isso, né? Então, a gente que é colaborador aqui da empresa, que ela é administradora, a gente sabe que a gente tem que dar uma prioridade maior ao atendimento esse ano, porque é uma solicitação da empresa enquanto missão de existência, assim, focar no atendimento, melhorar esse atendimento, que devido a pesquisas internas, viu-se que era um gargalo que teria que ser trabalhado pela empresa, né? Então, gente, ó, basicamente, esse é o composto de comunicação integrada, né? Ou seja, comunicação empresarial, comunicação organizacional, que é tudo sinônimo, né? Então, o que é o conceito de comunicação integrada, né? É quando você junta todos os setores que são possíveis ser trabalhados enquanto comunicação, principalmente baseado nos objetivos e no público-alvo. Então, ó, a primeira comunicação, a comunicação interna, né, ela é focada nos fluxos administrativos, na rede formal e informal de circulação de notícia dentro das empresas, as formais através dos canais de comunicações formais, né, oficiais, e a informal pela linha rádio, corredor, a fofoquinha e tal. Então, quem trabalha em comunicação tem que entender isso também. E muitas vezes você vai conseguir medir o clima organizacional participando desse fluxo informal de comunicação, né? Então, muitas vezes existe algo que incomoda muito seus colaboradores, mas ninguém vai lá falar. Por quê? Porque tem medo de alguma represália e tal, tal. Então, você entender o que estão sendo conversado nesses canais de formação, informais de comunicação, é uma estratégia positiva também. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Tem que ganhar a confiança das pessoas, dos líderes, das pessoas mais influentes, né, que fazem parte das discussões. Não é criar espiões, não é sobre isso. É deixar o canal de comunicação, de conversa, principalmente tete a tete, né, ou seja, peer-to-peer, né, tipo, a conversa direta entre pessoas de comunicação e funcionário aberto. Então a pessoa vai lá e senta, ó, o pessoal está conversando sobre isso e tal, tal, tal. De forma que ele confie, né? A comunicação institucional, que é mais focada em relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa. Olha quantas possibilidades: editoração multimídia, imagem corporativa, propaganda, marketing social, marketing cultural. Né? Que, ou seja, são as ações de comunicação que vão ajudar a
o trabalho da empresa e também a imagem da empresa. A construção de imagem, o mantimento da imagem já existente, né? A transformação, reposicionamento da imagem, vai muito sobre a comunicação institucional. Então, o que eu vou dar um exemplo aqui. Você vai. Uma das maiores empresas do Brasil é a Vale do Rio Doce. Né? E aí a Vale do Rio Doce, nos últimos 10 anos aí, sofreu. Sofreu não, né? Ela sofreu, mas ela foi responsável por uma série de desastres ambientais, né? Então, isso queimou o filme da empresa, né? Ou seja, a imagem dela ficou muito abalada. Então, quem é que gosta dessa empresa, né? Como é que reverte isso? Através de comunicação institucional. Então você vai ver as propagandas que passam na Vale hoje, é só ela mostrando o que ela faz para os funcionários, para as cidades, para as regiões que o trabalho de mineração dela afeta. Né? Então, assim, não é assim, o nosso minério é o melhor, compre nosso minério, né? Não é sobre o minério, não é sobre o produto, é sobre a comunicação deles, normalmente, sobre como eles fazem bem para as pessoas. Né? Por que isso? Com o fim de reverter tudo isso que aconteceu aí, Brumadinho e outras cidades que as barragens estouraram e sumiram com a cidade, matando centenas de pessoas. Então, isso é a comunicação institucional. E a comunicação mercadológica, que ela meio que deixa tudo claro, né? É em função do mercado. Né? Então, está associado ao marketing de venda, propaganda, promoções, né? Você fazer, participar, né, de feiras, eventos, ou produzir o seu próprio evento, patrocinar um evento, né? O marketing direto, o marketing indireto, a venda pessoal, o merchandising, né? Que é, por exemplo, você ocupar alguns espaços, igual o merchan, né? Que fala na televisão. Ao invés de esperar o intervalo do programa, tentar entrar durante o programa, né? Ser o patrocinador de um quadro, você vê isso no Big Brother, né? As provas, lojas americanas, Netshoes, enfim. Isso é merchandising, né? E aí, gente, para a gente estar finalizando aqui, ó, o que acontece, ó? Quando você vai montar um setor de comunicação, né, você tem que definir as hierarquias, né, quem faz o quê, quem manda, quem obedece quem manda em quem. Manda no aspecto de sujeito a comando, né? Tipo, não que, enfim, só para não ser encarado de forma errônea aqui, né? E aí, ó, como você cria um processo de comunicação dentro de uma empresa. Então a gente viu lá que existe três comunicações, né? Mas essas comunicações que a gente viu aqui, ó, interna, institucional e mercadológica, ela não é feita por uma pessoa, cada uma, né? Então, na verdade, dependendo da tua formação, você pode fazer ações relacionadas à comunicação interna, à comunicação institucional e comunicação mercadológica, que vai ser tudo a comunicação transacional, integrada, empresarial, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com essa configuração aqui, ó. A gente dividiria o setor de comunicação da empresa em quatro subsetores, né? Ou seja, quatro células que formariam um corpo. O corpo seria o setor de comunicação. Professor, tem gente que fala que é setor de marketing. Aqui no Inter, antes era a comunicação, depois virou diretoria de marketing. Mas isso vai muito em função da formação das pessoas. Então, eu, como sou formado em comunicação social, jornalismo, então eu sou da equipe, né, digamos, do Team Comunicação, que acha que a comunicação é um conceito que abraça o marketing também. Então, tem gente que vai achar que não. A comunicação empresarial é o marketing que desenvolve todas as ações. Isso é só uma questão de uma nomenclatura, conceito, você trabalha como quiser. O que importa é o seguinte, esse setor de marketing ou de comunicação, ele tem que estar subdividido em áreas, que todas vão trabalhar. Eu falo de célula, né? Eu acredito muito na teoria administrativa biológica, que uma empresa é como se fosse um corpo, né? Que todos os setores eles estão interligados, né? Por exemplo, se eu ficar cego, né? Então isso vai afetar outras questões do meu corpo, por exemplo, questão motora, questão
sensações, de infinitas coisas, né? Seja prazer, de dor e tudo, de desgosto, né? Você olha para uma coisa, você pode sentir dor só de ver. A dor do outro, por exemplo, dói, né? Você pode sentir desgosto vendo alguma situação. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Se eu ficar com falência no rim, então eu posso vir a morrer por causa disso, porque a falência de um órgão pode gerar a falência dos outros. Compromete outros órgãos, né? Então, esse corpo biológico da comunicação eu dividiria em 4 órgãos vitais, que é o que? São o subsetor de relações públicas, social media, assessoria de imprensa e marketing. Tem gente que trabalha o setor de relações públicas e assessoria de imprensa como uma coisa só, né? Eu prefiro trabalhar separado. Então, assim, vamos lá. O primeiro setor de relações públicas. Ele está, gente, muito focado em organizar e inserir a empresa em eventos. Com fundo de quê? De manter a boa imagem da empresa. E também para aumentar o entendimento sobre o que é a empresa. Então, isso é trabalhar a imagem da empresa. Isso funciona como marketing, isso funciona como uma série de situações. Mas, assim, quem é o responsável por organizar? Então, vai ter aqui 25 anos do UNITA. Se o setor é organizado dessa forma, a pessoa das relações públicas vai ser a responsável por viabilizar o evento. No aspecto de que ela vai junto com a direção, né? Desculpa, gente. Uma hora dessa a gente já tá. Então, vai definir junto com a direção o dia, a hora, quem vai ser convidado, a infraestrutura ser utilizada, se vai ter, se não vai ter atração, quem vai ser, quem não vai, qual vai ser a ordem, contratação e execução da decoração. Vai precisar de som, vai atrás de organizar o som. Música, vai ter banda, vai. Então, tudo isso quem vai fazer são as relações públicas. E aí, digamos que esse evento, Relações Públicas, está preparando isso. O que a assessoria de imprensa vai fazer com esse evento? Ela vai informar a imprensa quando vai ser o evento, quem que vai participar, tudo acerca do evento, trabalhando de uma forma que a imprensa venha cobrir o evento. E naquele momento do evento, o assessor de imprensa vai prestar serviço de auxílio ao desenvolvimento do trabalho da imprensa. Ou seja, o repórter chegou lá, começou o evento, chegou lá os blogueiros, né? A galera que faz essa cobertura do dia a dia e tal. Você vai lá, vai identificar que ele está lá, vai conversar com ele, vai querer saber com quem que ele quer conversar, qual o viés da matéria que ele está fazendo. Né? Então, o assessor de imprensa iria fazer isso no evento. E o social media? O social media não precisa nem ser, né? Que vocês mais novinhos, né? Principalmente, galera aí que nasceu nesse século, ou então no finalzinho do século passado, né? Na década de 90, vocês nasceram praticamente com as mídias sociais. Então, assim, o social media vai trabalhar o evento nas mídias sociais. Né? Vai divulgar antes, vai divulgar na hora, vai divulgar depois, vai entrar ao vivo, vai fazer stories, vai fazer feed, vai twittar, vai fazer dancinha no TikTok, enfim, né? Vai botar uma live no YouTube, você vai ver quais são as mídias sociais que a tua empresa utiliza e vai gerar conteúdo nelas a partir desse evento. E o marketing vai criar toda a campanha de promoção desse evento com função de adquirir novos parceiros, consumidores e aumento aí da capacidade de comunicação do evento. Então, basicamente, a hierarquia aí é o que? Você tem um coordenador geral, né? Ou então um diretor, tem um coordenador e tem os coordenadores os responsáveis por desenvolver cada subsetor desse. Né? Então, normalmente o assessor de imprensa é formado em jornalismo. O Relações Públicas tem
a formação de relações públicas, mas aqui no Nordeste, por exemplo, a gente não pegou muito, ficou mais no Sul isso. Então, relações públicas pode ser um profissional de qualquer área da comunicação, seja da publicidade, propaganda, do jornalismo, do marketing, do audiovisual, o audiovisual menos, né? Mas todos esses outros que eu falei, eles têm capacidade de ser relações públicas. O social media, que tem que ter uma formação mais voltada para a manutenção dessas mídias, né? Então você tem que saber mexer nessas mídias, né? Ser um heavy user, como eles usam, né? Um usuário pesado. Eu não gosto desse termo, né? Mas, enfim, ele rola. E o marketing é uma pessoa que normalmente está muito mais associada a essa formação voltado para a venda, né? Voltado para a criação de campanhas, voltado para a captação de leads, de relacionamento, né? Gerenciamento disso, de pós-venda, de venda, de pós-marketing. Então, tudo isso são esses profissionais que vão fazer, tá certo? Eu deixo uma frase aí para a gente terminar, do grande Yoda. Faça ou não faça, a tentativa não existe. Ou seja, sempre que você receber uma missão ou se sujeitar a fazer algo, faça com todas as suas forças, né? Não pense, eu vou fazer e tanto faz se deu certo, né? Então isso aí já começa dando errado, já começa derrotado, né? Que era o que o Luke Skywalker fazia, né? Ele não acreditava na força, né? Aí o Yoda falava isso pra você, tem simplesmente fazer, você tem que ficar duvidando da força. E sim, eu sou meio nerd, né? Não geek, porque eu sou dos anos 80, então lá nos anos 80 nós éramos nerds. Então fica aí um ensinamento do grande Yoda. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus e boa noite.